Gente trôpega, vacilante, insatisfeitos com sua própria condição. Pessoas para as quais verdadeiros muros de pedra foram erguidos diante de seus pés, impedindo-os de sequer sonhar com a chance de uma vida leve, fluida. Aquele está doente em fase terminal e busca pão que lhe possa sanar tal realidade inevitável da morte. Aquela outra cresceu ouvindo ser feia e sentindo-se esmagada pelo padrão estético minguado de uma sociedade mesquinha. Ela busca pão que lhe faça se sentir finalmente aceita. O senhor de cabelos brancos adiante sabe o que é perder e já nem se lembra mais qual foi o último jantar em família. Com as próprias mãos transformou em pó tudo o que mais amava e todos os que mais precisava ter ao lado. Ele sabe o que é chorar e busca pão que lhe traga de volta o riso dos amigos à mesa e o aroma da família por perto. Mais adiante tem ela, dormindo o sono dos desajustados, sem dar ouvidos à razão, sonhando com um mundo que não lhe chamem de João, nem lhe virem as costas na calçada. Busca pão que lhe faça sentir-se pela primeira vez em harmonia com seu próprio corpo. Enquanto olham para si mesmos e suas infindas dores, processos e crises, nada vem além de abismos, paredes de pedra e silêncio. Mas então, um vento fresco de brisa leve soprou-lhes gentilmente ao ouvido e olharam para trás, o único lugar que ainda não haviam procurado, atrás. E lá estava a história que é maior do que si mesmos. Acharam o contexto, o enorme, o anterior, o que veio antes. Por um milésimo de segundos, sentiram-se mais extensos do que sua própria existência singular, como se fizessem parte de um todo, um roteiro que lhes conta a jornada não de si mesmos e de seus fracassos, mas de Deus e seu triunfo, de um povo inteiro criado para sua glória, caídos pelos seus pecados e erguidos pelos méritos do Filho amado. Eles olharam para trás e lá estava o pão que tanto sonhavam, a pergunta finalmente respondida, o enigma explicado. Naquela história única, chamada de precioso Evangelho de Cristo, viram seu próprio rosto na imagem do homem ensanguentado e esmagado no madeiro. Morreram com ele e sepultaram seus corações naquela tumba escura, de uma forma que não conseguem definir completamente. Viram-se ao terceiro dia ressurretos em triunfo junto com ele. Que dia perfeito, nas águas, diante dos que com eles olharam para trás, deixaram-se lavar de uma vida sem a glória desse precioso evangelho. Na mesa acharam finalmente o pão e beberam do vinho. Abraços, sorrisos, gentileza e afeto encheram de púrpura e brilho toda aquela casa. Mas então olharam para si. Aquele que sentia dores na carne ainda estava sofrendo. Nada mudou do lado de fora. A moça que se sentia feia olhando no espelho viu ainda a mesma imagem e uma vez mais chorou. O senhor de cabelos brancos continua assentando-se só no mesmo banco de praça em cada pôr do sol. E aquela outra ainda sente as dores por não ser como gostaria, nem ter a complacência dos que passam por ela na calçada. A dor ainda dói. A lágrima ainda cai, e o pão da mesa que antes parecia fartura mostrou-se migalha, apenas migalhas. Um pequeno feixe de luz, feito estrela cadente cruzando a negridão do céu. Todas as vezes que eles estão juntos, a dor parece não existir de verdade. Comem outra vez do pão, a migalha de pão presente na mesa. Sorriem levemente com mais esse feixe de luz que cruza a negridão da existência, mas voltam. Ele volta para os remédios. Ela volta para o complexo, o outro volta para a solidão e aquela volta para o desajuste. Como continua? O que foi que perdemos ao longo dessa narrativa que não nos permite compreender tal fim? Onde está a peça que falta para preencher a lacuna final? O precioso Evangelho de Cristo não se ocupa exclusivamente com o que se vê. Antes é a janela que se abre para além do que se vê com os olhos. A fé exercida no Filho bendito de Deus não é para o agora, mas para o sempre. O agora perde seu significado exagerado e resume-se à esperança do que virá. O que vejo não é mais o que me sustenta. O que não vejo torna-se a âncora da vida. Ele ainda toma seus remédios e a dor ainda lhe faz chorar. Mas veja, há um riso leve no canto de sua boca. Ela ainda vê no espelho a imagem esmagada de alguém insuficiente para os padrões da sociedade, mas veja, pôs um laço na cabeça e saiu para dançar. Ele ainda sente saudades dos que afastou de si mesmo, mas perceba, tem um garoto sentado ao seu lado ouvindo suas histórias.
Ela ainda sente-se desajustada no agora, mas olhe de perto, na íris de seus olhos está a verdade de quem ela é, e no fundo de sua alma se esconde a viva esperança de que, embora ainda não seja, amanhã, logo cedo, muito em breve, acordará para a plenitude da vida que há de vir, e lá será exatamente como tem de ser, será exclusivamente o que deve ser. Conheçam esses incríveis cristãos, eles caminham equilibrando-se com graça na tensão entre o já e o ainda não, já estão salvos e ainda assim aguardam a salvação, já estão santificados à imagem de Cristo, mas esmurram a carne diariamente, aguardando a glorificação de seus membros, já estão lá no alto, assentados majestosamente ao lado de seu Senhor, mas ainda caminham humildemente com farrapos de roupas terrestres, já desfrutam das migalhas do banquete, mas aguardam pelo dia em que se fartarão eternamente nas bodas do Cordeiro. Eles temem a Deus, mas já não têm mais medo dele, sentem-se dominados e perdidos diante da grandeza da sua justiça, mas não existe presença que lhes dê maior alegria do que esta mesma. Eles sabem que foram purificados de suas faltas e pecados, mas sentem-se penosamente cônscios de que nada de bom habita em sua carne. Eles amam profundamente alguém a quem nunca viram, embora sendo pobres, sentem-se à vontade para conversar com aquele que é o Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. Embora sendo eles cidadãos do céu, amam essa terra e os seus limites, caminham proclamando o que há de beleza aqui e anunciando de onde vem toda a beleza para os homens. Quando olham para a cruz, são pessimistas, pois sabem que o mesmo juízo que caiu sobre o Senhor da Glória condena nesse ato único toda a natureza e todo o mundo dos homens. Rejeitam qualquer esperança humana fora de Cristo, pois sabem que o mais nobre esforço dos homens não passa de pó edificado sobre pó. Todavia, se a cruz condena o mundo, a ressurreição de Cristo garante o triunfo final do bem em todo o universo. Através de Cristo tudo acabará bem, e o cristão aguarda tal consumação. Ah, que cristão incrível! Embora havendo ainda dor e lágrimas, já não há mais lamento e desespero. A esperança é a canção que os carrega até o fim. Caminham em insistente transformação daquilo que são, naquilo que deveriam ser. Nesse constante devir, insistem em dizer: nós um dia o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos. Nós um dia o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos.
fogo por todo lado, os querubins por debaixo dele, e lá no trono todo poderoso, em meio a vozes, relâmpagos e trovões, um arco-íris ao redor dele, à sua frente um claro mar como um cristal, e os seus cabelos brancos como a neve, ele irradia uma beleza sem igual. Nações inteiras diante dele, toda tribo, língua e nação, sim, toda raça diante do trono, e os anciãos com suas coroas ao chão, seres viventes clamando santo, vou me juntar a ele, santo, santo é o Cordeiro que é leão, Alfa e Ômega, o Cristo vivo. Anata. Eu queria convidar você nessa manhã a ficar de pé e cantar conosco. Ora vem, ora vem. Oh, Maranata, Jesus, ora vem, ele vem, ele vem, ele vem. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Ao único que é digno de receber, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nós o exaltamos nessa manhã e nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Agora a gente queria chamar Rodrigo, filho do pastor Sérgio, pastor Serjão, para estar orando. No dia 11 foi aniversário do nosso pastor. E a gente gosta de chamar de pastor, a gente gosta de comemorar com ele, mas a gente sabe que ele gosta de ser conhecido como Sérgio. O dia que eu apresentei para os meus sogros, falou: esse é meu pastor Sérgio. Ele falou: não, eu sou o Sérgio. A gente sabe que o que ele quer ser é servo. Então a gente queria estar pedindo para o pastor Serjão, pai, Rodrigo filho, estarem orando. Não é o Espírito Santo. Pela sua vida,
Como igreja, nós agradecemos você continuar, não desistir. Tantos desafios como pastor que nós temos, como igreja, mas nós sabemos que você tem escolhido ser servo, ser como Ele, tem buscado viver como Ele, servir como Ele. E nós queremos pedir agora para vocês estarem orando. Pastor Sérgio, pode vir, por favor. É muita alegria nossa, poder orar pela vida do nosso filho. E o Rodrigo vai orar pelo pai. E o Espírito Santo já está agindo no nosso meio. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, de bondade, misericórdia, nós queremos louvar a Ti, Senhor, pela vida do Júnior, pelo pastor dessa igreja, juntamente com sua esposa, mas hoje o dia é dedicado a ele, lembrando aqui do dia 11, quando ele completou mais um ano de vida. Nós te louvamos pela vida do Júnior, que ele possa ter sempre o coração ligado a Ti, e possa viver a abundância que Tu tens para ele. Abre o nosso coração, Senhor, para que possamos estar ajudando, ministrando com ele na Tua casa, bendizendo o Teu nome. Pai querido, nós somos gratos por mais esse dia. Abençoa a vida dele. Consagramos mais e mais o Seu querer para poder fazer a Tua vontade. Ministra a Tua graça sobre a vida dele, sobre a vida de sua esposa, sobre a vida dos seus filhos, Rodrigo aqui e o Felipe lá nos Estados Unidos. Guarda, Senhor, e faz coisas tremendas, e muito mais ainda Tu tens reservado. Dá a Tua graça, dá o Teu poder, e manifesta a Tua bondade e misericórdia. Obrigado por tudo, e abençoamos a vida do Júnior nesse instante, por esse ano de vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, ainda em oração ao Senhor, em fervor ao Senhor, que é o nosso Pai, querido e amado. Nesse momento, Senhor, nós, em primeiro lugar, nós colocamos nossos corações diante do Senhor, para agradecer com toda a gratidão por aquele que o Senhor escolheu para ser pastor, para estar governando a sua igreja. Essa igreja, o Senhor tem um propósito, tem um chamado para o pastor Sérgio, nas nossas vidas. Muito obrigado pelo pastor que nós temos, nós te agradecemos pelo homem que nós temos à frente dessa igreja, nós te agradecemos por ser um homem, mas um homem de Deus, um homem do céu, um homem que se move pelos propósitos eternos e não pelos propósitos terrenos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós também declaramos sobre a vida dele, que em nome de Jesus o coração continue a queimar, assim como na juventude. Aos 19 anos ele entregou ao Senhor, e que esse coração permaneça até que o Senhor venha, ou até que o Senhor o leve, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nesse momento aproveitamos também para semear, Senhor, as profecias do Senhor, em oração para agradecer e falar que ainda haverá e já está havendo esse tempo, que do coração aos pais, do coração dos filhos aos pais será ligado, e do coração dos pais aos filhos será ligado. Nós cremos nessas profecias, Senhor, nós cremos que elas se cumprirão não somente nessa igreja, mas sobre toda a face da terra. Nós cremos que o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso e que o Senhor vai fazer. Pai, nós te agradecemos, nós abençoamos a vida do nosso pastor nessa noite, para que ele possa continuar, para que ele seja fortificado, que os seus ombros sejam fortificados, que as suas pernas continuem fortes, não sejam vacilantes em nenhum momento, e que ele permaneça confiante, caminhando para o alvo que é Cristo, a salvação, até que ele se torne a estatura do varão perfeito. Nós cremos, Senhor, e te agradecemos pela vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Glória a Jesus. Amém? Daqui a pouco a gente vai comer um bolinho, mas agora a gente vai... Eu queria compartilhar algo com vocês. Aleluia.
Estava perguntando para o Espírito Santo. Falei, então, Senhor, o que eu posso compartilhar com os meus irmãos nessa manhã, né? Irmãos, eu quero dizer que eu fui tão ministrada. Que bom que vocês estão aí, né? Firme e forte. Saudade de vocês. Alguém está nos visitando pela primeira vez? Primeira vez? Não, é primeira. Qual o seu nome? Como? Ismael, seja bem-vindo, Ismael. Aonde? A Dani. Gente, parece com a Manu, né? Da Marisilene. Ah, a mãezinha da Valdelene. Essa é a Valdelene. Irlene, gente, eu não sou boa com nome nem com fisionomia. Eu esqueço o nome de todo mundo, só Jesus. Meu marido que é bom nessas coisas. Mas eu gosto de abraço, tá bom? Me abraça, né, Mariana? Me sacode. O Espírito Santo ministrou tanto ao meu coração nessa manhã, não sei se é o seu. Amém? Muito obrigado, Nicole, Nathalie, equipe. Gente, muito obrigada. Eu chorava igual criança. Eu falei, Senhor, esse é o meu lugar. É na tua presença. Sabe, a palavra de Deus diz, o salmista diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Essa semana eu estava uns 2 dias muito triste, assim, triste. Sabe quando você fica triste? Por coisas específicas, né? Às vezes é até do nada. Aí você já repreende, manda embora, porque... Mas muito triste por algo específico. E não falei com ninguém, porque você sabe e eu sei que tem coisas que só Deus pode fazer por você, amém? E ali, continuando fazendo as mesmas coisas, né? Um dia sim, outro também, na presença, buscando fazer a minha rotina, tentando manter, né? Porque a gente precisa se apresentar diante de Deus, espírito, alma e corpo, a palavra de Deus diz, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, ali, na força do Senhor, porque tem dias, e graças a Deus por isso, que é só na força dEle, porque na nossa não sobra nada. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você. Isaías 40 diz que Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia! Glória a Jesus! E que Ele resgata do monturo, né? Olha, gente, aquele que é necessitado. E aí, eu estava falando, Espírito Santo, essa palavra entrou no meu coração, eu estava na rua. Na plenitude do Senhor, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Eu falei, Senhor, o meu lugar é na tua presença, onde a plenitude de alegria, apesar da tribulação, apesar das tristezas momentâneas, porque a gente passa tribulação, a gente passa tristeza, a gente passa dificuldade nessa terra. Passa ou não passa, gente? E como passa, né? Parece que a vida do outro é mais fácil que a nossa, parece que a família do outro é mais perfeita que a nossa. É muita tribulação, mas a gente permanece na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há renovo, a força e a plenitude de alegria. E ontem eu estava ouvindo uma palavra e eu não sei se você já tinha percebido isso. Óbvio que já li várias vezes a Bíblia, né? Mas eu nunca tinha percebido, ouvindo um podcast, na verdade, do Douglas Gonçalves e o Davi Lago, pode ser? E ele estava falando sobre por que a gente fica tão cansado, né? O título é assim, eu falei, estou precisando, vou para a esteira e vou ouvir. E ele começou a falar sobre isso e algo me chamou a atenção. Ele falou assim, o descanso é tão importante que Deus colocou junto com o trabalho na primeira página da Bíblia.
Está na sua primeira página da sua Bíblia. O trabalho está lá em Gênesis 1. E aí Deus faz o homem, eu não vou ler o texto, mas você pode anotar Gênesis 1, 26, e depois Gênesis 2, de 1 a 3 eu vou ler. Vamos ler aqui, Gênesis 2, de 1 a 3. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então, abençoou Deus o 7º dia e santificou, porquanto nele descansou de toda a obra que empreendera na criação. Então, o descanso é tão importante e é tão fundamental para o homem, que Deus cria um homem e o nosso primeiro dia na terra foi um sábado, gente. Como ele disse lá, sextou-no para o homem, né? O homem já nasceu sextando e o primeiro dia foi o sábado. E diga para a pessoa que está do seu lado assim, desde a antiguidade não se ouviu e nem se viu um Deus como o meu, como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. O nosso trabalho é estar nele. Nele a gente se move, nele a gente existe. Amém? Nele nos movemos, nele existimos. É nele, é nesse lugar que a gente acessa o descanso. O Bruno falou rapidamente aqui na hora da oferta, ele falou do Salmo 23 e aquilo também me chamou a atenção. Talvez porque, conforme diz um versículo que meu marido gosta muito de falar, para a alma sedenta, né? Porque eu não estou falando que tenha sido ruim, tá, gente? Foi rápido, né? Até o amargo é doce, então foi super rápido. Mas o Espírito Santo, quem recebe? Eu recebi. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, e nada me faltará. Diga para você mesmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, o salmista não está falando de pão, necessariamente. Ele está falando nada, nada é nada, nada é nada. O Senhor tem sido o pastor. Ele tem sido teu Senhor e teu pastor. E ele diz assim, no versículo 2, em verdes prados me faz, diga assim, descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. O Espírito Santo tem uma proposta para nós. Jesus propõe, em Mateus 11, 28, né, pastora Mayumi? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso. Mas o lugar de descanso não é o lugar do controle, não é o lugar do orgulho, é o lugar da humildade. É no lugar em que eu vejo o jugo de Jesus e que eu enxergo a proposta e eu me coloco debaixo. Quem não sabe, o jugo é aquele negócio que coloca os bois, né, para os bois caminharem juntos. Então não é Jesus entrando debaixo do meu jugo. Sou eu entrando debaixo do modo dele, do jeito dele, dos pensamentos dele, dos caminhos dele, da forma dele. Mas enquanto a gente está trabalhando, sem parar, sem pensar, sabe assim? Às vezes a gente trabalha aqui, né? Não sei você, eu sou super calma. Meus pensamentos são um mar tranquilo. Mas ele tem uma proposta para mim. Descanso, refrigério. Ele me faz descansar em verdes pastos. Para as águas tranquilas me guia em paz. Você já sabe disso, a maioria já sabe. Mas a ovelhinha, ela tem medo de barulho. Você sabe que você não consegue conduzir, é o que dizem, né, gente? Eu não entendo de ovelha, mas eu já ouvi sobre isso várias vezes, já li um pouquinho. A ovelha, você não consegue levar ela para perto de uma água barulhenta.
Porque a ovelha não enxerga direito, enxerga muito pouco, mas ela tem uma audição apurada. E ela conhece a voz do pastor. Mas se puxar ela para o mar, para a água turbulenta, ela não vai. Ela vai para as águas tranquilas. Diz assim, o meu pastor me conduz para águas tranquilas. Para águas tranquilas. Mas às vezes, a gente não quer ser igual ao pastor. Igual a ovelha. E se tem uma coisa, tem um animal que a Bíblia nos compara, é com ovelhas. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você precisa de mais alguma coisa, além da vida? Significa que vai estar tudo bem o tempo todo? Não. Mas significa, como diz o finalzinho do Salmo 23, que certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Em outra versão diz, me seguirão todos os dias da minha vida. Eu li em algum lugar, eu ouvi. Você tem seguidores? Tenho. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Tem tanta gente querendo ter seguidores por aí, né? Que cansaço. Que cansaço. Gente, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Todos os dias. Todos os dias. Essa não é uma mensagem motivacional, é a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus. Mas eu preciso que o pastor seja o meu Senhor. Eu preciso ir a Jesus. Eu preciso reconhecer, Senhor, não dá para mim. Eu não vou ficar mais querendo te carregar para debaixo do meu jugo, não, porque é o religioso, né? Estou entregando tudo para Jesus, né? Eu não vou querer mais resolver, simplesmente sair pensando, resolvendo, fazendo coisas, querendo matar um leão por dia, carregar o mundo nas costas. Não dá para mim. Espírito Santo, o que é para fazer hoje? Eu tenho buscado trabalhar na minha vida, gente. Eliminar o se e o será. É difícil. Para mim para você talvez não seja. Mas para mim eu fico às vezes lá. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se? O se eu não tenho mais. O passado você não tem mais. Já foi. E o será? Mas será que? Como é que vai ser? Mas será que o que eu estou fazendo hoje é suficiente? O profeta, no livro de Ageu, diz assim, Deus fala assim, capítulo 1, o povo estava cuidando das suas próprias coisas e não estava cuidando das coisas de Deus. A casa de Deus estava em ruínas. E o povo tinha voltado do exílio, 70 anos do exílio, e o povo estava para reconstruir o templo, e o templo estava em ruínas. E Deus fala assim, vocês estão cuidando da casa de vocês, mas vocês não estão cuidando da minha. Por isso que é o saquetel vazio. Não dá dinheiro, não consegue se sustentar. E aí Deus fala assim, olha o convite, gente, de Deus. Ele fala assim, subi ao monte, trazei a madeira e dela me agradarei. Deus não está pedindo ouro, Deus não estava pedindo prata, Deus está pedindo assim, põe a minha casa, põe as minhas coisas em primeiro lugar. E aí o povo começou a despertar de um tempo de indiferença, de um tempo de inércia, que tantas vezes, dependendo da situação que a gente vive, a gente fica num tempo de inércia, porque, ó vida, ó azar, olha os tempos passados, porque o povo estava olhando para o templo de Salomão, que em toda a sua glória havia sido construído, mas o templo havia sido destruído. Porque Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. A glória de Deus entra e age aonde Ele quer. Aonde tem quantos sedentos, famintos pela presença tem aqui. É nesse lugar que Deus age. Oh, aleluia. E aí o povo lança
lança os fundamentos e começa a construir. E naquele momento, a Bíblia diz, eu acho que em Esdras, se eu não me engano, havia um choro conjunto dos mais novos com os mais velhos. Os mais velhos choravam porque a glória do templo não era tão bonita, porque o templo não era tão bom. E os mais novos chorando de alegria, celebrando. E Deus fala assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Meu Deus, é Deus quem traz a glória. É Deus não requer o muito, é o pouco, é a fidelidade no pouco. É o jugo dele que é suave. Mas eu preciso entregar os meus trabalhos, os meus cuidados, a minha força, a minha forma de agir, as minhas esperanças, as minhas expectativas em coisas que eu tenho controle. Se Deus não fizer até dia tal. Se isso não acontecer dessa forma. Parará. Deus tem compromisso com a palavra dele. Com a palavra dele. Ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e a glória vem. Aleluia! Sabe qual é o seu trabalho e o meu trabalho, queridos? Descansar nele. Descansar nele. Mas ele precisa ser o meu Senhor. Senhor, então eu não tenho mais o passado. O será? Eu não sei como vai ser, você sabe? Você pode fazer com que um cabelo, se eu pudesse eu faria, né? Um cabelo fique preto de novo. Não pode, a gente não pode fazer o cabelo ficar branco. Não pode, a gente não tem, é um dia de cada vez, a ansiosa solicitude pela vida, quanto tempo a gente gasta, quanta energia a gente gasta em outras coisas e não na presença de Deus, onde há plenitude de alegria. É nesse lugar. Porque a gente não é mesmo suficiente. Mas isso não é importante para Ele. Para Ele nós somos suficientes. O que a gente tem é tão pouco. Mas no nosso trabalho, nele, não é vão, mas é nele. É nele. É nele. Em nome de Jesus. Não é vão. Pode parecer que é às vezes, mas não foi vão. Não é. Não é. E como eu ando na presença hoje? Como é que eu ando na presença? Espírito Santo, me ensina, me toma pela mão. O que o Senhor quer de mim hoje? Às vezes a gente acha, tem dias que eu falo assim, Senhor, eu estou tão improdutiva hoje. Eu fiz para o Senhor, não fiz nada, vivi a minha vida. Mas Deus não me chamou para ficar pensando nisso. Deus me chamou para viver o hoje. Entregando o meu melhor no trabalho, entregando o meu melhor na minha família, entregando o meu melhor para você, caso a gente se fale, caso eu alcance você, entregando o meu melhor para o outro, e ouvindo a voz de Deus. Eu sei que não é fácil, queridos, eu sei que não é, porque eu sei que você entra no automático, a maioria pelo menos, né, gente? Eu entro nas tarefas incontáveis que eu tenho falado para Deus nas últimas semanas. Eu falei, Senhor, a vida é uma sucessão de tarefas. A gente tem tarefas, e as tarefas não acabam. Eu estou lá em Eclesiastes, aquilo que foi vai ser de novo. E eu falo, meu Deus, não, mas não é isso. É isso, mas não é, entendeu? Porque a gente não se move aqui, a gente se move ali. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me no caminho da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Versículo 4 e 5.
5, ele fala de um vale da sombra da morte. E ele fala de inimigos. A gente foca que ele vai ser honrado, né? Vai ser ungido, mas nesses 2 versículos fala em vale de sombra da morte e fala de inimigos. Mas nesse tempo, com vale de sombra da morte, com dificuldade, com inimigos, ele continua estando presente. Diga assim: eu não vou temer, porque tu estás presente, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E tem vitória também, tem óleo transbordando. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode dizer obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos orar? Você tem fardo para entregar? Você quer ir a Jesus? Mais uma vez hoje? Mas eu já fui a Jesus. Eu vou todo dia, gente. E tem dia que eu não tenho nem... Tem tanta coisa... Tem dia que tem tanta coisa dentro de você que você não consegue nem abrir a boca. Você só consegue ficar na presença. Eu sento lá com a minha Bíblia, o meu café, com as canetas, os cadernos, os livros. Eu me superestimo, gente. Eu sento com várias coisas, achando que vai dar tempo de muita coisa. E tem dia que eu fico ali, pensamento vai, pensamento vem, eu vou e volto, anoto, escrevo, leio a palavra, ouço a palavra. Entregando todos os dias. Todos os dias. Feche os seus olhos. Há um descanso para nós. Há um refrigério para nós. Há um tempo para mim e para você. Você não é obra do acaso. Deus, eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã para trocar seus fardos, os jugos, para trocar suas vestes. Às vezes a gente anda pelo caminho, as sandálias são gastas, sujas. As roupas já não servem mais, já não cabem mais. Feche os seus olhos. Se você pode, fique de pé nessa hora. Comece a orar. Fala o que está te incomodando. O que aflige o teu coração. O que para você tem sido pesado demais. O que tem te trazido tristeza, descontentamento. O que tem te deslocado do lugar da presença de Deus. O que tem te feito achar que às vezes você não é ovelha? Você é. Você está aqui. Ouvindo a voz, ouvindo a voz, ouvindo a voz. Senhor, nós ouvimos a tua voz, Senhor, estamos aqui. Senhor, como somos necessitados de ti. Abra sua boca enquanto a música toca, enquanto a Nathalie ministra. Abra os seus lábios, abra o seu coração. Não tenha vergonha, fale baixinho, mas abra. Faça som. Há um som que sobre.